Estudo a verdade sobre o nascimento de Jesus. Por Marcelo Mantovani, 25 de outubro de 2017. Inverno 2017, Hemisfério Norte. De quinta-feira, 21 de dezembro até terça-feira, 20 de março de 2018. Todas as datas estão em horário de Israel. Israel é um pequeno país situado na zona oeste do Mediterrâneo e faz fronteira com o Líbano, a Síria, a Jordânia e o Egito. Aproximadamente 60% de sua superfície é desértica. Por sua posição geográfica, o tempo e suas características climáticas são muito similares às da Síria, e notam-se grandes contrastes entre o norte do país e a zona do deserto de Negev. Em geral, Israel tem um clima ensolarado, com 6 horas diárias de luz nos meses de inverno e 12 no verão. Por este motivo, é um dos países pioneiros no uso de energias renováveis, com a implantação de painéis solares nos telhados de numerosas residências. O nascimento de Jesus, ao contrário do que muitos acreditam, não se dá no mês de dezembro e sim entre os meses de setembro e outubro, segundo estudiosos, mas também podemos, através da Bíblia, encontrar resposta e indícios desta mentira, que é contada há séculos, levando as pessoas a não praticar a verdade da Bíblia, e sim continuarem cegas e desagradando a Deus. Tudo começa com o desejo maligno do imperador Constantino, Flavius Valerius Aurelius Constantinos, 272-337, conhecido como Constantino I ou Constantino o Grande, foi imperador do Império Romano do ano 306 a 337. Na história, passou como o primeiro imperador cristão, que nunca se converteu de fato, mas apenas enganou e fez que uma religião pagã. Uma característica das tradições pagãs é a ausência de proselitismo e a presença de uma mitologia viva, que explica a prática religiosa. Na perspectiva cristã, o termo foi historicamente usado para englobar todas as religiões não abraâmicas. Se tornasse a religião dominante do Império Romano, e isto persiste até os dias de hoje, e assim Constantino chegou à conclusão que era mais fácil o povo seguir e morrer por Deus, do que pelo imperador. E isto ficou evidente quando ele percebeu que as pessoas que seguiam a nova fé em Jesus Cristo estavam dispostas a morrer em nome da fé. Também muitos cristãos que eram soldados, que tinham se convertido, morriam, mas não negavam a fé em Jesus. Ele teve a ardilosa ideia de usar isto a favor do império, que estava em evidente decadência política e estrutural. Ao morrer Constâncio Cloro em 306, Constantino é aclamado imperador pelas tropas locais, em meio a uma difícil situação política, agravada pelas tensões com o antigo imperador Maximiano e seu filho Magêncio, na Batalha de Ponte Mívio, em 28 de outubro de 312. Uma tradição afirma que Constantino, antes dessa batalha, teve uma visão. Olhando o sol, que era venerado pelos pagãos, viu uma cruz e ordenou a seus soldados que pusessem nos escudos o monograma de Cristo, as duas primeiras letras do nome grego sobrepostas. Embora continuasse praticando ritos pagãos, desde essa vitória mostrou-se favorável aos cristãos. Ele se declara cristão e implanta uma nova religião, que em tese seria uma religião que seguia os ensinamentos de Jesus, mas na realidade ele apenas pegou rituais pagãos das crenças dos romanos e foi atribuindo como se fossem ingredientes de uma mistura de rituais pagãos e o cristianismo verdadeiro, fazendo uma religião híbrida, que nem é romana e nem é cristã. Esta atitude praticada por Constantino fez uma religião pagã se tornar uma religião oficial. Existem muitas coisas hoje que são praticadas, que levam as pessoas a se distanciarem de Deus, porque são práticas que aborrecem ao Altíssimo, que inconscientemente, por falta de conhecimento, as pessoas têm praticado coisas abomináveis que Deus rejeita e odeia, e é inaceitável. Práticas das religiões pagas maquiadas de cristã. Isto não é somente o que se tenta demonstrar neste estudo. Existem muitas coisas que se têm praticado, mas estaremos nos restringindo a falar do nascimento do Senhor Jesus.
O primeiro ponto para entender por que o nascimento de Jesus é comemorado no dia 25 de dezembro, contrariando a data real. Tendo conhecimento bíblico, isso já cai em descrédito e faz vermos que na realidade é comemorada uma mentira. O dia 25 de dezembro é a data atribuída ao nascimento de uma divindade. Parece incrível, mas a escolha da data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. No ano 274 d.C., o imperador Aureliano decidiu que no dia 25 de dezembro fosse festejado o sol. Disso deriva a tradição do tronco natalício, grande pedaço de madeira que nas casas deveria queimar durante 12 dias consecutivos e deveria ser preferivelmente de carvalho, madeira propiciatória. Dependendo do modo como ela queimava, os romanos faziam presságios para o futuro. Nos dias de hoje, o tronco natalício se transformou nas luzes e velas que enfeitam e iluminam as casas, árvores e ruas. Os romanos aproveitaram uma importante festa pagã realizada por volta do dia 25 de dezembro e cristianizaram a data, comemorando o nascimento de Jesus pela primeira vez no ano 354. Aquela festa pagã, chamada de Natalis Solis Invicti, Nascimento do Sol Invencível, era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. No hemisfério norte, o solstício não tem data fixa, ele costuma ser próximo de 22 de dezembro, mas pode cair até no dia 25. Deus Sol, Mitra era reverenciada pelos persas e romanos. Natalis Solis Invicti, Nascimento do Sol Invencível, era uma homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Mas não pode-se ignorar que isto não é a única coisa atribuída ao cristianismo, pois como foi dito, este cristianismo vem de uma religião híbrida, porque pegou-se vários rituais, que não têm a ver com verdadeira fé e verdadeiro cristianismo e crença em Deus e a nosso Senhor Jesus, uniram a rituais pagãos ao cristianismo. O segundo ponto para entender por que o nascimento de Jesus é comemorado erroneamente é analisado as escrituras sagradas, a Bíblia, buscando esta informação no Evangelho de Lucas. Sem dúvida alguma, é correta a tradição que afirma ser Lucas, o médico amado, Colossenses 4:14, o autor deste Evangelho. Como companheiro de Paulo, Filemão 24, 2 Timóteo 4:11, Colossenses 4:10, 14. Atos 1, 25, 21 e 17, 27, 2, 28, 16, Lucas tinha muitos contatos pessoais com apóstolos e outras testemunhas da história do Evangelho. Tudo isto, somado à sua base cultural grega, seu preparo intelectual e sua íntima relação com homens como Marcos, que também escreveu um evangelho, capacitaram-no para escrever um evangelho digno de crédito, amplo e formoso. Provavelmente, escreveu-o entre os anos 64 e 70 de nossa era. Pouco depois, escreveu os Atos dos Apóstolos. Encontramos o seguinte registro, que é fruto certamente de muita pesquisa e conhecimentos. O nascimento de Jesus. Lucas 2. 7. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo fosse recenseado. 2. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria. 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. 4. Subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 6. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. 7. Teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Como dizer que poderia haver um alistamento em pleno inverno, pois as temperaturas no inverno em Israel são muito rigorosas. Seria inacessível para os homens viajar em grandes distâncias. Ainda mais José viajaria com sua mulher grávida para ir a Belém, se analisar que uma criança nascendo em um inverno rigoroso em uma manjedoura, e não sofrendo morte por frio, seria lógico isto. O mais provável é que José não arriscaria levar sua mulher grávida. Os pastores de Belém.
Lucas 2. 8, 28. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. 9. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. 10. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo. 11. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 12. E isto vos serão por sinal: achareis um menino envolto em faixas, e deitado em uma manjedoura. 13. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. 15. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. 16. Foram, pois, a toda pressa, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. 17. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. 18. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. 19. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Jesus não poderia ter nascido nesta data, no dia 25 de dezembro, como se é comemorado, pois em Israel é inverno e dificilmente pessoas peregrinam nesta época. Os pais de Jesus estavam a caminho de Belém, próximos a Jerusalém, o que só ocorria em duas ocasiões: no aniversário da segunda cidade e na festa dos tabernáculos, ou Sukkot, a festa das colheitas do povo judaico. Os indícios apontam que um nascimento teria acontecido na segunda ocasião. Russell Chet constatou em seus estudos para a tese de doutorado que um nascimento se deu em outubro, durante a festividade, considerando os turnos de sacerdócio de Zacarias, pai de João Batista, primo de Jesus. Ele nasceu na época da festa dos tabernáculos, em outubro. Seu nascimento pode ser calculado assim: Zacarias exerce seu turno em julho, LC 1:5:8, por ser do turno de Abias, o oitavo turno do ano eclesiástico que começava em março, ICR 24:10. Foi o mês da concepção de João Batista, LC 1:23:24, que nasceu, pois em abril do ano seguinte. Jesus nasceu 6 meses mais tarde, LC 1:26, portanto em plena festa dos tabernáculos. Agora vamos mais longe para analisar o fator do nascimento. Como poderia estar os pastores com seus rebanhos em pleno inverno e estarem pastoreando quando o anjo aparecera, dizendo que o menino Jesus tinha nascido? Isso seria impossível acontecer no inverno. Certamente os rebanhos estariam guardados, porque o frio seria rigorosíssimo, não proporcionando nem mesmo pastagem. Estaria tudo congelado. Há estudos atribuídos ao pai de João Batista, dataria o nascimento de Jesus, não muito preciso, mas em torno dos meses de setembro e outubro, junto das festas do tabernáculo. Poderia-se ter outras coisas para dizer aqui, mas contra fatos não há o argumento, falta na realidade e as pessoas desejarem conhecer a verdade, pois ela é a Bíblia, para ver uma libertação da corrupção espiritual que as pessoas estão vivendo, devido à falta de conhecimento, trazendo para si a ira de Deus, que não aceita em hipótese alguma que adoremos outros deuses. Ao comemorarmos as festas natalina, então é como se as prostituições espirituais fizessem parte da vida do cristão, passando a adorar a divindade pagã Mitra e outros deuses que também são atribuídos, como o deus Sol. No Egito, 3.000 anos AC, o Sol aparece na figura do deus Horus, que nasceu da Virgem Ísis, na mesma data de Mitra. Seu arqui-inimigo era Set, que representava o mal, as trevas ou a noite. Todos os dias eles travavam batalhas. Ao entardecer, Set ganhava e mandava Horus para as trevas. Ao amanhecer, acontecia o contrário e Horus reaparecia vitorioso no céu. Durante a primavera e o verão, quando os dias são mais longos, Horus prevalecia.
De igual forma, a mesma estrutura mitológica é encontrada uma das versões da história de Krishna, da Índia, cujo nascimento teria sido em 25 de dezembro há 900 anos AC, também de uma virgem, Devaki. Em diferentes nomes e diferentes nações, isso muitos fazem, se mesmo saber o que estão fazendo, e a maldição que estão trazendo para suas vidas, adorando outro Deus, como se fosse o Senhor Jesus em forma do seu nascimento entre aspas. Que Deus abençoe a todos grandiosamente em nome de Jesus.